O pastor Jamierson Oliveira, da Igreja Batista Etnos. Muito bem. Pastor Leandro, eu gostaria de ler, entre tantas citações calvinistas, de autores calvinistas, eu gostaria de ficar mais preocupado com o que escreveu Calvino, e eu gostaria de ler duas afirmações de Calvino, e sobre elas eu faço a pergunta. Tá? A primeira está nas Institutas, o volume 3, capítulo 23 e a seção 6. Ele diz assim: se Deus apenas antevisse os eventos dos homens, contudo de seu arbítrio também não os dispusesses e ordenasse, então não sem causa se agitaria a questão de se por acaso sua presciência tenha influência sobre a sua necessidade. Quando, porém, não por outra razão haja de antemão visto as coisas que hão de ocorrer, senão porque assim decretou que acontecesse, em vão se move o litígio acerca da presciência, uma vez ser evidente que todas as coisas sucedem antes por sua ordenação e vontade. E aí na seção 7 ele também tem uma colocação interessante. Deus não só de antemão viu a queda do primeiro homem e nela a ruína de toda a posteridade, mas também por seu próprio prazer a ordenou. Em vista dessas duas declarações, entre tantas outras, que a gente pode ir citando ao longo do programa, eu gostaria de perguntar se o senhor concorda com essas afirmações de Calvino, que é o principal sistematizador do que a gente podemos chamar de calvinismo. 3 minutos, pastor. Sim, concordo totalmente. São citações, no meu entendimento, muito precisas a respeito dos decretos de Deus em relação ao mal, as coisas que viriam a acontecer. Calvino está discutindo aí justamente o assunto chave, clássico. Deus apenas previu ou Deus de fato determinou? Porque todo mundo concorda que ele previu. Seria impossível dizer que Deus não teria sequer previsto a queda do mal. Então nós estaríamos limitando a sua onisciência, a sua capacidade de saber o futuro. Então, como muitos já na época, mesmo antes de Armínio, portanto, Calvino é anterior a Armínio, mesmo antes de Armínio, muitos já defendiam que Deus apenas havia previsto a queda, a origem do pecado através de Adão e Eva, mas que ele não teria feito outra coisa a não ser prever. Então Calvino diz, não adianta nada dizer que Deus só previu se ele não tivesse também determinado, decretado, porque seria o mesmo que decepar Deus de um dos seus atributos. A gente manteria a sua onisciência, mas cortaria fora a sua onipotência, a sua capacidade de determinar todas as coisas. Então, eu sei que a palavra que certamente lhe causa estranheza e um certo desassossego é a palavra prazer, porque diz que por prazer. Bom, precisamos primeiro ver se o termo prazer vem do francês, escrito, ou se é uma tradução e qual é a implicação disso. Eu desconfio, eu não estou com a versão original francesa aqui para tirar essa dúvida, mas eu desconfio que seja de fato a ideia de prazer no sentido de que, em última instância, Deus é aquele que decreta o mal para que o bem aconteça em última instância. Então, o exemplo mais clássico que nós usamos aqui é o dos irmãos de José, quando eles o vendem para o Egito, e então, anos depois, quando José os reencontra, eles vêm todos amedrontados, porque eles imaginam que José vai puni-los, e qualquer outro talvez fizesse isso mesmo com aqueles irmãos. Mas naquele momento, como a gente lê em Gênesis 45, ele diz assim, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para que agora muitos sejam salvos. Então, ele está dizendo que Deus é aquele, porque ele diz logo para frente, no capítulo 50, verso 20, que não foram eles
Os irmãos que enviaram José ao Egito falam, foi Deus que me trouxe para o Egito. Então foi uma ação de Deus, má num certo sentido, mas boa no sentido final. Então o prazer de Deus está no ver o quadro completo. Obrigado, reverendo. Pastor Jamier, os seus comentários.